Você sabia que o obeso saudável, isto é, aquela pessoa que não tem outra condição senão a obesidade, pode ter mais chance de problema no coração? Você sabia como medir a obesidade? Você sabe quais são as estratégias para a gente tratar a obesidade sem ferir o obeso? Se você está curioso com alguma das respostas, vem comigo. O nosso tema hoje é obesidade. Olá, meu nome é Uri Medeiros, eu sou cardiologista, bem-vindos ao meu canal. Neste canal eu falo de uma forma fácil, simples, clara e super objetiva sobre os principais temas no consultório de cardiologia. E o de hoje é super importante, a gente vai falar sobre obesidade. E aí eu quero dividir em 3 pontos. Primeiro, eu vou falar sobre o obeso saudável. Segundo ponto, eu vou falar de como medir a obesidade. E o terceiro ponto, estratégias para a gente tratar a obesidade sem ferir o obeso. Então vem comigo. Primeiro ponto, obeso saudável. O que é essa expressão, obeso saudável? Obeso saudável a gente chama o obeso que não tem outra condição senão a própria obesidade. Isto é, uma pessoa que não é hipertensa, não tem colesterol alto e não tem diabetes. Por mais que olhar esses indivíduos como potencialmente saudáveis seja a grande tendência da maioria das pessoas, porque não acham nada substancial, assim, o que palpar, o que tratar, algumas pesquisas mostram que o obeso saudável tem 14% de chance a mais que o indivíduo não obeso de desenvolver placas de gordura nas artérias do coração e ter infarto. Tem também chance aumentada de 7% de ter derrame na cabeça e 96% de fazer insuficiência cardíaca, que é a perda da função do coração, seja a função de bater, de contrair ou a função de relaxar. Então é muito importante que a gente identifique o obeso saudável e não necessariamente entre com medicações, mas que a gente possa fazer modificação do estilo de vida, criar uma consciência, trazer aquilo para a consulta de uma forma afetiva, conversar sobre o tema e começar a prevenir esse tipo de complicação. O nosso segundo ponto é sobre como medir a obesidade. Eu já vou adiantando uma coisa, o bom e velho índice de massa corpórea ainda é bastante utilizado. Para quem não conhece, o índice de massa corpórea é o peso dividido pela altura ao quadrado. Se dividir o seu peso pela altura ao quadrado, você tem o seu índice de massa corpórea. É um método que tem vários tipos de questionamentos, porque às vezes a pessoa não perde peso em quantidade, troca gordura por massa magra, por músculo e acaba não alterando tanto o IMC, mas é bastante validado em estudos e deve ser realizado. Para as dúvidas que dê em relação à não alteração do IMC, a gente tem os outros métodos que eu vou falar agora e o meu preferido é a medição da circunferência abdominal. Existiam 2 correntes que falam que você pode fazer a medição da circunferência abdominal ou ao nível do umbigo ou numa linha entre a última costela e a bacia. Eu fiz uma revisão atual, consultei alguns especialistas em obesidade e a maioria fala que a melhor medida da circunferência abdominal é entre a última costela e o ossinho da bacia. Você pega essa medida ali, traça uma linha na altura da meia altura e faz uma medição da circunferência. O que a gente quer, o melhor cenário é que seja até 90 centímetros para homem e 80 para mulher, mas variações conforme o risco de desenvolver doença no coração podem ser admitidas. Por exemplo, de 80 a 88, acima de 88, de 90 a 102, acima de 102 em mulheres e homens respectivamente. Existe uma tendência atual também de a gente fazer a relação entre a circunferência abdominal e a altura, e preste atenção que isso é uma dúvida muito frequente no consultório. Às vezes o paciente pergunta, ok, minha circunferência abdominal é grande, mas eu sou muito alto, será que isso não pode interferir? Os resultados dos estudos mais recentes mostram que sim. Então o ideal é a gente fazer uma correlação da sua circunferência abdominal com a sua altura. Existem alguns outros métodos validados em calculadoras específicas que eu não vou expor aqui agora, porque são métodos bem rebuscados, bem complicados e nada práticos. Talvez no consultório isso seja muito bem aplicado e a gente consegue ter acesso a essas calculadoras através de sites específicos, através de fórmulas específicas e aí fica mais fácil de explicar do que expor aqui. Eu vou me ater a explicar esses três pontos, que é o índice de massa corpórea, a circunferência abdominal e o índice da circunferência abdominal com a altura. E agora a gente vai falar sobre como tratar a obesidade. Tenho certeza, quando eu falo tratar a obesidade, você já pensa em remédio. E engano seu. Quando a gente fala em tratar a obesidade, o primeiro step é falar sobre modificação do estilo de vida. Instituir atividade física, pelo menos 150 minutos de atividade física aeróbica, aquelas que fazem suar, como caminhada, corrida, natação, por semana, associada a 2 a 3 vezes de musculação são ideais. E sempre trocando esse tipo de estímulo para que o indivíduo não fique num platô, não se, entre aspas, acostume com esse tipo de exercício. Tem um acompanhamento nutricional, é super importante. Para diminuir a quantidade de sódio, melhorar o cálcio e o potássio na dieta, reduzir a quantidade de gordura saturada, melhorar o índice de fibras e proteínas saudáveis, isso é fundamental. Quando a gente vai falar em tratamento direto para a obesidade, a gente deve focar nas outras questões que estão associadas. Isto é, saber se o indivíduo é hipertenso
ou não em controlar a hipertensão. Saber se o indivíduo é diabético ou não e controlar a diabetes. Calcular qual é o LDL, colesterol ideal para aquele indivíduo e ter muita atenção no triglicerídeo. O obeso tenta fazer mais triglicerídeo, que define inclusive síndrome metabólica, é um dos pontos que define síndrome metabólica. E aí eu quero te falar uma coisa super importante, né? A gente tem várias opções para tratar a hipertensão e eu quero destacar agora o tratamento para o diabetes, né? Inicialmente a gente pensava em quanto mais remédios, pior. Será que o indivíduo está com o pior controle do diabetes? Mas o raciocínio que a gente tem hoje para o diabetes é igual que se desenvolveu um pouco mais antigamente sobre a hipertensão. Existem 8 pontos, existe um octágono para o tratamento do diabetes e às vezes combinar as medicações podem ser mais efetivas do que fazer uma medicação só. E por fim, tratar diretamente a obesidade. Existem algumas medicações que foram aprovadas para o tratamento direcionado da obesidade. Por exemplo, a semaglutida, que antes era veiculada com o nome de Ozempic, com a dose um pouco mais baixa para tratamento do diabetes, agora aumentou a disponibilidade de dose e é chamada de Wegovy. Essa medicação foi aprovada para o tratamento do obeso, independente de ter diabetes ou não. Uma outra medicação que foi lançada recentemente chama tirzepatida, que é comercializada através do nome de Mounjaro. Essa medicação inicialmente foi testada para diabetes, mas também pode tratar a obesidade e promete melhores desfechos. Mas o vídeo vai chegando ao fim e eu quero resumir os pontos que a gente falou agora. O primeiro ponto é obesidade saudável, obeso saudável. A gente tem que identificar aquele indivíduo obeso saudável, né? Isto é, que não tem outra condição que não obesidade e começar a falar para ele dos benefícios que é a gente ter um pouquinho mais de atenção ao controle do peso a longo prazo. Lembra, essa conversa deve ser super afetiva e a gente deve compartilhar as decisões, chamar realmente a pessoa ali para dentro do raciocínio e desenvolver juntos uma estratégia que seja bom para a pessoa que está ali na sua frente. O segundo ponto é sobre como medir a obesidade. Então eu falei sobre o IMC, Índice de Massa Corpórea, circunferência abdominal e relação da circunferência abdominal com a altura. E o terceiro ponto, tratamento da obesidade, destacando não somente o tratamento com remédio, mas principalmente a mudança de estilo de vida com a dieta, com plano alimentar e exercícios físicos. Mais um vídeo vai chegando ao final. Se você ainda não segue esse canal, já dá o like aqui, já começa a seguir. Eu te aguardo no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!